Salut, como tu vas? Aqui estamos para uma nova aula de francês e na primeira parte dessa aula vamos aprender sobre o alfabeto em francês. Allons-y. L'alphabet français. A. A. Essa letra não é diferente do português. Por exemplo, nessa palavra, acteur. Acteur. B. B. Por exemplo, belle. Belle. C. C. Por exemplo, citron. Citron. D. D. Por exemplo, donner. Donner. E. E. Por exemplo, espace. Espace. F. F. Por exemplo, femme. Femme. G. G. Por exemplo, geste. Geste. H. H. Só que essa letra é muda que nem em português. Haricot. Haricot. I. I. Aqui é igual ao português. Por exemplo, image. Image. J. J. Por exemplo, jardin. Jardin. K. K. Por exemplo, kangourou. Kangourou. L. L. Por exemplo, lire. Lire. M. M. Por exemplo, maman. Maman. N. N. Por exemplo, nez. Nez. O. O. Aqui também é igual ao português. Por exemplo, orange. Orange. P. P. Por exemplo, passé. Passé. Q. Q. Por exemplo, qualité. Qualité. Aqui nessa letra, ele sempre vai ser seguido pelo U, pelo U. Só que tu não vai confundir e falar qualité. Não. Qualité. Tu faz de conta que aquele U não existe. Qualité. R. R. Sai bem da garganta. R. Por exemplo, rire. Rire. S. S. Por exemplo, savoir. Savoir. T. T. Por exemplo, tu. Tu. U. U. O famoso biquinho francês. Tu tenta falar o I, mas faz o biquinho no final. U. U. Por exemplo, utile. Utile. V. V. Voir. Voir. W. W. Wagon. Wagon. Esse W no meio da palavra geralmente se comporta como um V. X. X. Xavier. Xavier. Y. Y. Por exemplo, Yannick. Yannick. Xavier e Yannick são nomes de pessoas, por isso que não tem a tradução. Z. Z. Zèbre. Zèbre. Agora vamos ver sobre os artigos em francês. Primeiro, os artigos definidos. Les articles définis. Temos o le, que é para dizer o do português. Le livre. Le pays. Então, para dizer o, tu vai falar le.
temos la, que é para dizer a, no feminino. La maison, la maison, la rue, la rue. Só que em francês existe outro que é esse L com o apóstrofo. Ele é usado na frente de palavras que começam por vogais. Todas as palavras que começam por vogais, eles não têm gênero quando for usado o artigo definido. Tu sempre vai usar esse L com apóstrofo. L'école, l'ami, l'homme. Vale também para palavras que começam por H. Le. Aqui não confunde em pronunciar igual ao O, ao le. No singular é le. No plural é le. Le. Ele vale para o plural, tanto para o masculino como para o feminino. Então seria os ou as do português. Por exemplo, les questions, les cahiers. Alguns cuidados que você tem que ter é quando ele está na frente de palavra que começa por vogais, fazemos uma ligação. Então fica les universités. Embaixo está aparecendo como tu vai pronunciar. Les universités. Meio que aparece um Z ali no meio. Les élèves. Les habitants. Certo? Então sempre que esse les vai ser usado na frente de palavra que começa por vogais, tu vai ter que fazer essa ligação. Agora, les articles indéfinis. Os artigos indefinidos. Temos un, que é para dizer um film, un avião. Nesse caso, na frente, tu vai ter que saber as palavras que começam por vogais, tu vai ter que saber se é masculina ou feminina, porque com os artigos indefinidos, aí tu vai ter que colocar o artigo certo. Une, que é uma. Une voiture, une église. De, esse D é para dizer uns e umas. Então, vale tanto para o masculino como para o feminino, no plural. De telefone, de plage. Na frente de palavra que começa por vogais, vai ser a mesma coisa. Tu vai ter que colocar o Z ali no meio para fazer a ligação. O que está aparecendo embaixo é do jeito que se pronuncia. Des habits, des oiseaux, des arbres. Certo? Então é isso sobre os artigos em francês. Agora vamos falar sobre os números. Les nombres. Les nombres. Allons-y. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Aqui cuidado para não falar 4, ok? No 4, tu ignora o que está aparecendo na frente do A. 5, 5, 6, 6, 7, 7. Aqui o P é mudo, tu vai pronunciar o T. 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14. Aqui é a mesma coisa, tu não fala 14, não, 14. 15, 15. Aqui também tu não fala 15, não, 15. 16, 16. Então, de 0 até 16 não tem jeito, tu vai ter que decorar um por um. Porque não tem dica, não tem combinação, não tem nada. De 0 até 16 vai ter que decorar um por um. Agora, chegando no 17, tu vai pegar o 10 e tu vai acrescentar 7. Então, 17. O 18 vai ser a mesma coisa, tu vai pegar o 10, tu vai acrescentar o 8. 18, 19 também. Então, 17, 17, 18,
18, 19, 19. Agora vamos ver as dezenas de 20 até 60. Depois tu vai entender porque só vimos de 20 até 60. Então, 20 falamos 20 ou 20. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60. Isso são as dezenas. Agora vamos ver como elas funcionam na prática. Sempre que tu quer falar a unidade 1, por exemplo, 21, 22, 21, 31, 41, tu vai pegar a dezena que tu quer, tu vai colocar o 1, que é o 1, mas entre os dois sempre vai ter que aparecer essa palavra E. Quando tu quer falar da unidade 1, por exemplo, 21. Em português é 21. Não, aqui em francês é 21. 21. 31. 41. 51. 61. Vou repetir. 21, 31, 41, 51 e 61. Então, sempre que for falar a unidade 1, vai ter que aparecer o E. Agora vamos ver para as demais unidades. Para as demais unidades, tu vai pegar a dezena e tu vai colocar o número que tu quer. Por exemplo, no 20, tu vai pegar o 20, tu vai colocar 2, sem o E. Assim sucessivamente até o 9. Então, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Para 30, a mesma coisa. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Para 40, a mesma coisa. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Para 50 é a mesma coisa. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 60, a mesma coisa. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Agora que começa a ficar um pouco complicado. Em francês não existe uma palavra para dizer 70. Falamos 60 e 10. Para falar 70, falamos 60 e 10, que é esse 70. Então, sempre que tu quer falar um 70, por exemplo, 75, tu vai pegar 60, falta 15 para chegar no 75, então tu vai falar 60, 15 para falar 75. Então, vamos lá? 71. Estou no 60, quero chegar no 71, falta 11, então 61. 71. Assim sucessivamente até o 79. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Então, para dominar o 70, tu vai ter que saber bem o 60 e de 10 até 19. O 80. 80 falamos 80. Seria 4 vezes 20. 4, 20. 80. 81. Aqui segue normal. 82. 83.
84, 85, 86, 87, 88, 89. Agora, para falar o 90, vai ser a mesma coisa. Tu vai falar 80 e 10. Então, tu vai falar 80, 10. Quer chegar no 97, tu vai falar 80 e 17. Então, 97. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Pois é uma coisa um pouco fora do comum. Então, de vez em quando vai ter que parar para pensar que não, eu agora no 90 eu tenho que fazer a adição do 80 e do 17, do 15 para chegar no 90 que tu quer. Então, por exemplo, para falar 99, tu fala 4, 20, 10, 9. Então é uma coisa meio complicada, mas quando começa a praticar fica simples. Agora vamos ver o que acontece no 100. 100 falamos 100. 100. Agora tu quer falar 200, 300, 400, não tem uma palavra para isso. Então tu vai falar 200, 300. Então fica 200, tu fala o 2, depois coloca o 100. Tu quer falar, por exemplo, o 500, tu coloca o 5, tu coloca o 100. 500. 600, 105, então tu fala o 100 e depois tu fala o que vem depois. 231, então tu começa no 200, tu tem os 200. E depois tu coloca tudo que vem depois, sem nenhuma ligação. 620, então isso é sobre o 100. Não tem palavra para dizer, por exemplo, 200, 300, não. Tu pega o 2, tu pega o 100. Tu pega o 3, tu pega o 100. 1000, 1000. Agora no 1000 acontece que nem em português. Tu pega o 2, tu pega o 1000. Tu pega o 3, tu pega o 1000. 3000, 7000, 1040, 5230. Então tu começou no 5000, depois tu falou tudo que veio depois. 5230. E no final temos o 1 milhão. 1 milhão. Depois é bem simples, tu só vai pegar o que tu já sabe fazendo a combinação. Certo? Então, é isso para a nossa aula de hoje. Foi uma aula com bastante informação. Agora está na hora de começar a praticar. Começa a falar o alfabeto sozinho. Começa a falar os números sozinho na frente do espelho para que tu se acostume. Certo? Nos vemos na próxima aula. A bientôt!